Então, vamos falar sobre teorias evolucionistas. Então, os dois grandes conhecidos aí, apesar de não serem os únicos, né, são Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin, que a pronúncia é mais Darwin, né, Darwin, mas a gente continua chamando de Charles Darwin. Então, vamos chamá-los de Lamarck e Darwin. As ideias de Lamarck são conhecidas como teorias lamarquistas, as de Darwin, teorias darwinistas. Lamarck foi um evolucionista e muita gente acha que a contribuição dele não é boa, pelo contrário, ele fez ótimas contribuições e ele falhou em alguns aspectos de uma das suas leis. Ele criou duas leis, a lei do uso e desuso, ou seja, se você usa uma parte do seu corpo com frequência, essa parte desenvolve. Se você não usa, ela atrofia. Beleza, não tem problema. Você vê que se você malhar mais, jogar tênis com só o braço direito, esse braço fica mais forte. E geralmente as pessoas que são destras têm isso. Então você tem que trabalhar os dois, né? Nas suas lateralidades aí. Beleza, até aí. A segunda lei dele é de lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que é que ele diz aí? Que características que você adquire, você transmite para seus descendentes. Aí foi a falha. Porque imagine, se eu começar a pintar meu cabelo, né? Por exemplo, aqui tem alguns pelos brancos. Se eu pintar isso de loiro, de vermelho, de azul, de roxo, não interessa. Ele acreditava que essas características adquiridas seriam passadas para os filhos. Se você começar a cortar as caudas de ratos, de camundongos, lá na frente, após inúmeras gerações, esses camundongos iriam nascer sem cauda. Se eu malhar, eu sou magro, um exemplo, e aí eu começo a praticar esportes e a tomar anabolizantes, eu vou ficar mais musculoso e na cabeça dele os filhos herdariam essa maior massa muscular. Então, o que é adquirido, nesse caso, não é transmitido aos seus descendentes. Essa foi uma das falhas de Lamarck. A lei do uso e desuso faz sentido não para tudo. Imagine, se eu ficar usando muito a visão, eu iria nunca precisar de óculos. De tanto que eu estudasse, minha cabeça talvez tivesse que crescer, né? Então, essa aí são as duas leis de Lamarck. Lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ou características. Aí vem Darwin. Darwin criou a teoria da seleção natural quando ele fez os passeios dele, né, pelo navio lá, o navio Beagle. Ele viajou por aqui pela América Latina, passou perto do Brasil e tal. Então, nessas viagens, ele percebeu que o ambiente, lá nas Ilhas de Galápagos, ele fez vários trabalhos, muito material foi queimado em um acidente. Então, ele percebeu que a natureza seleciona aqueles seres que nasceram com características vantajosas. Lamarck não via dessa forma. Lamarck imaginava o seguinte: quando a natureza está mudando, os seres vão ter que mudar para se adaptar. Ou seja, era como se Lamarck imaginasse que o ambiente muda, o ser percebe isso e tenta se adaptar para depois transferir isso. Não é bem assim. Darwin viu o seguinte: nasce, um exemplo, 10 aves, e aquelas aves, algumas têm bicos diferentes, uma visão diferente, e se para aquele ambiente essa diferença for vantajosa, ela vai ser selecionada. Como? Porque aquilo é bom, ela consegue ver, por exemplo, frutos vermelhos. Isso é bom para indicar que o fruto está maduro, menos amargo. Então, esses seres que acham mais comida, mais fruto vermelho, maduro, eles conseguem crescer mais, conseguem achar mais parceiros para se reproduzir, e essa característica que apareceu acidentalmente nele vai sendo passada. Ou seja, a natureza seleciona quem já nasceu adaptado para aquele lugar. Pode ser que uma característica, por exemplo, ser branco na neve é uma característica boa. Quem nasceu branco na neve consegue se camuflar e achar comida, achar parceiro. Quem nasceu branco na mata não vai ter, né? Numa floresta, urso pardo, na neve, morreria de fome. Então essa característica que aparece não é boa, não é selecionada. Então, para cada ambiente, uma característica é selecionada, ou várias características, mas isso é casual. Então, você já nasce adaptado ou não. O que Darwin, essa é a teoria da seleção natural, o que Darwin não sabia explicar era por que tem gente de olho azul,
de olho verde, de olho castanho, alto, baixo, magro, gordo. Então, essas variações foi a falha de Darwin, porque não se sabia de genética. Aí, quando se descobriram as bases da genética, com o monge austríaco Gregor Mendel, né, mais comumente chamado de Mendel, os caras pegaram os conhecimentos de Darwin, da seleção natural, e uniram com a da conhecimento da genética, e formou o que a gente chama de neodarwinismo, novo darwinismo, ou também chamada de teoria sintética da evolução, porque sintetizei os conhecimentos de Darwin com os conhecimentos de genética, teoria sintética da evolução. E aí o que é que fala? Que as variações surgem por mutações no DNA, por novas combinações gênicas, que são as recombinações genéticas, o crossover, que acontece lá nos cromossomos dentro da célula, ou no núcleo, fora dela, né, caso a célula não tenha núcleo. E aí a gente conseguiu resolver o problema, porque o que é que faz você nascer mais resistente ou menos resistente a um inseticida, sendo uma bactéria? A presença desses genes que sofreram alterações. E aí, quem nasceu com um gene, uma variante resistente, pode fazê-lo crescer mais naquele ambiente. Mas pode ser que aquele gene não tenha nada a ver com o ambiente. Então, uma pergunta que eu sempre faço aos meus alunos: o urso é branco porque vive na neve ou vive na neve porque é branco? Tenta responder isso daí e coloca aí nos comentários. Vou mudar. O gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? O gafanhoto é verde porque vive na grama ou vive na grama porque é verde? Qual dessas frases é de Lamarck, qual é de Darwin e por quê? É isso. Boa prova aí para vocês. Estamos juntos. Literalmente, estamos juntos, porque tudo isso aqui, tudo está conectado a gente. Tudo isso. É um outro papo para a gente entender. Mas tudo que está em você, de certa forma, está em mim, está na natureza e continuará, assim como continuou até hoje, desde 4,5 bilhões ou 13,7 bilhões de anos. Somos poeira de estrela e um dia retornaremos para formar novas estrelas. Então, manda aí os comentários, é isso, tamo junto. Me segue lá no canal, que tem vídeos bem mais completos sobre assuntos de biologia e outras coisas também. Um abraço, boa prova, tamo junto. Me segue lá. E aqui também, né?